Olá, pessoal do Círculo Celeste. Seja muito bem-vindo ao seu canal de ciência, exploração espacial e curiosidades do universo. Hoje, vamos mergulhar em uma verdadeira odisseia moderna, a história da primeira tentativa humana de desviar um asteroide. Parece cena de filme, né? Mas isso aconteceu de verdade. Estamos falando da missão DART, da NASA, uma iniciativa ousada que pode ter inaugurado uma nova era para a defesa planetária. Mas o que exatamente foi a missão DART? O nome vem de Double Asteroid Redirection Test, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo. Em resumo, uma pequena espaçonave foi enviada em direção a um asteroide com o único objetivo de colidir com ele. Parece simples, mas por trás dessa colisão tem muita ciência, muitos desafios e também várias surpresas que os cientistas ainda estão tentando entender. Hoje vamos entender por que essa missão foi importante, como ela foi feita, o que foi descoberto depois da colisão e por que isso tudo é mais complexo do que parece. Afinal, desviar um asteroide é como dar um leve empurrão num trem de carga em movimento, só que é no vácuo do espaço. Então prepara o café, se ajeita na cadeira e vem comigo nessa jornada que mistura tecnologia de ponta, suspense cósmico e um toque de "mas podemos salvar o mundo". A missão DART teve como destino um sistema de asteroides conhecido como Didymos e Dimorphos. Pode parecer estranho pensar em sistema de asteroides, mas é isso mesmo. Didymos é o corpo principal, com cerca de 800 metros de diâmetro, e Dimorphos é um satélite natural dele, girando ao redor do irmão maior como uma mini-lua, com aproximadamente 160 metros de diâmetro. Esses dois asteroides estão a mais de 11 milhões de quilômetros da Terra. Eles não estão no cinturão principal de asteroides, entre Marte e Júpiter, mas sim em uma órbita própria ao redor do Sol. E embora não representem uma ameaça imediata, há uma previsão de que eles passem relativamente próximos da Terra no ano de 2184. Relativamente próximos significa a uma distância de cerca de 1.300 quilômetros, o suficiente para despertar a preocupação dos cientistas. Dimorphos foi escolhido como alvo por ser pequeno o suficiente para ser influenciado pelo impacto da espaçonave, mas grande o bastante para representar um desafio real. A ideia era simples: bater no asteroide e observar o quanto sua órbita mudava. Uma mudança pequena, de apenas minutos, já seria considerada um sucesso. Esse tipo de experimento é essencial para o futuro da defesa planetária. Imagina se um asteroide realmente perigoso estivesse vindo em direção à Terra. Nós precisaríamos saber como redirecionar sua rota com antecedência e com eficácia. A missão DART foi o primeiro passo real nessa direção. A DART foi lançada em novembro de 2021. Uma pequena espaçonave, com menos de 1 tonelada, embarcando numa jornada de quase 10 meses em direção a um alvo incrivelmente pequeno, a uma distância gigantesca. Parece um dardo tentando acertar uma mosca a vários quarteirões de distância. Durante o percurso, a espaçonave não apenas navegava sozinha, ela foi acompanhada por um pequeno satélite italiano, o LICIA-CUB. Esse Cubosa foi liberado alguns dias antes do impacto, com o objetivo de fotografar e registrar as consequências da colisão. E é graças a ele que temos imagens e dados preciosos sobre o que aconteceu. No dia 26 de setembro de 2022, a missão chegou ao clímax. Em uma transmissão histórica, cientistas, engenheiros e o público acompanharam a colisão ao vivo. A espaçonave se chocou com Dimorphos a mais de 20.000 km/h. Uma colisão intencional, planejada, com um único objetivo: testar nossa capacidade de desviar um asteroide. O impacto foi registrado por telescópios terrestres e espaciais, mas a maior parte do que foi aprendido viria meses depois, com a análise dos dados captados pelo LICIA-CUB. E é aqui que as surpresas começam. A expectativa dos cientistas era que o impacto causasse uma ejeção uniforme de poeira e pequenas rochas, algo similar ao que aconteceu na missão Deep Impact de 2005. Porém, o que se observou em Dimorphos foi completamente diferente. Em vez de uma nuvem suave de detritos, o que surgiu foi uma explosão de fragmentos grandes e velozes. Vários desses pedaços eram blocos de rocha consideráveis, lançados em altíssima velocidade. E mais, esses fragmentos não foram lançados de forma aleatória. Eles se concentraram em duas direções principais, o que sugere que o local do impacto tinha duas grandes rochas que foram praticamente pulverizadas. Esse padrão de ejeção assimétrico indica que a estrutura interna do asteroide é mais complexa do que se pensava. O mais impressionante é que a quantidade de energia carregada pelos fragmentos foi 3 vezes maior do que a da própria espaçonave. Isso significa que a ejeção do material causou um empurrão extra no asteroide, muito maior do que o esperado. Como se não fosse apenas o soco, mas também o contragolpe da poeira ajudando a empurrar. Tudo isso mostra que desviar asteroides é uma ciência cheia de variáveis. A superfície, a composição, a estrutura interna e até o ângulo do impacto podem influenciar nos resultados. Não é como jogar uma bola de sinuca, é como atirar em uma caixa de areia flutuando no espaço. Aproveitando que você está aqui com a gente, que tal deixar o seu like? Isso ajuda demais o Círculo Celeste a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se ainda não for inscrito, já clica no botão e se junte à nossa jornada pelo cosmos. Com tantas rochas sendo lançadas e tamanha energia envolvida, qual foi o resultado final?
Bem, os cientistas observaram que a órbita de Dimorphos em torno de Didymos foi reduzida em cerca de 33 minutos. Parece pouco, mas é significativo. Prova que conseguimos alterar o curso de um objeto celeste. Porém, apesar desse sucesso, o efeito da missão no sistema como um todo foi praticamente nulo. Afinal, o asteroide tem uma massa estimada em 500 bilhões de toneladas. Comparado com a pequena espaçonave de menos de 1 tonelada, é como tentar empurrar um navio com uma bicicleta. Ainda assim, o princípio foi validado. A estratégia funciona. E é isso que importa quando pensamos em defesa planetária. Se um asteroide for detectado com décadas de antecedência, basta um leve toque para desviá-lo do caminho. A missão DART mostrou que isso é possível. Mas à medida que os dados são analisados, os cientistas percebem que ainda sabemos pouco sobre como asteroides realmente se comportam em situações extremas. Cada um pode reagir de forma diferente, dependendo de sua composição, densidade e até mesmo história de impactos anteriores. A história não termina com a DART. Em 2026, a missão ERA, da Agência Espacial Europeia, deve chegar ao sistema de Didymos para estudar de perto o impacto. Ela vai mapear a cratera deixada pela DART, medir com precisão as mudanças orbitais e nos ajudar a entender os dados que hoje ainda geram perguntas. Enquanto isso, a China também prepara sua própria missão de impacto, com lançamento previsto para 2027. Serão 2 espaçonaves, uma para colidir, outra para observar. Essa corrida tecnológica entre agências espaciais é positiva. Quanto mais testes, mais preparados estaremos. Mas a grande lição aqui é que a defesa planetária é uma ciência em construção. Não é um plano fechado, mas sim uma coleção de experimentos, aprendizados e ajustes constantes. Como toda boa aventura científica. A pergunta que fica é: se um asteroide estivesse vindo hoje, estaríamos prontos? A resposta honesta é: talvez. Estamos aprendendo, testando, ganhando tempo e experiência, e isso já é um grande começo. A missão DART representa um marco na história humana. Pela primeira vez, deixamos de apenas observar o cosmos e decidimos interagir com ele. Transformamos conhecimento em ação. E isso abre uma nova era, onde talvez não sejamos mais apenas passageiros da Terra, mas também seus guardiões. Claro, ainda há muito a aprender. Os asteroides são mais misteriosos do que parecem, mas agora sabemos que é possível interferir em suas trajetórias. Pequenos passos, grandes avanços. A ciência funciona assim: tentativa, erro, aprendizado e novo teste. Se você curtiu essa jornada espacial e quer continuar explorando o universo com a gente, deixa seu like e se inscreve no Círculo Celeste. Aqui a ciência é acessível, instigante e cheia de aventura. Até o próximo vídeo, exploradores do cosmos.